Se você quiser já abrir a sua Bíblia lá no livro de 1 João, já pode deixar a tua Bíblia aberta em 1 João. Nós vamos continuar estudando. A semana passada nós começamos a estudar a carta de 1 João e fomos até o versículo 15 do capítulo 2. Foi até onde nós conseguimos ir a semana passada. Eu tenho tratado essas cartas com muito carinho, portanto, sem pressa, não é? Se nós tivermos que gastar um pouco mais de tempo, estudarmos e aprendermos dela, essa é a ideia, não é? Não é simplesmente passar pelas cartas, mas aprender delas. Então, semana passada, nós falamos um pouco sobre quem era João. Eu procurei mostrar para você quem era João, para você estar dentro da história, entender essa história, entender por que ele escreve esta carta, não é, aos irmãos naquela época. Então, João, ele era filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago. Lembrem-se que eu falei que ele era irmão de Tiago, não o Tiago, irmão de Jesus, mas o Tiago, que era discípulo, que foi o primeiro a ser martirizado. Então, ele era irmão desse Tiago, né? Se alguém aqui está assistindo lá o The Chosen, consegue lembrar disso muito bem, porque o The Chosen narra muito bem essas histórias. Ele era um pescador que foi chamado por Jesus lá em Mateus. Logo depois que Jesus, então, chama Pedro e João, Deus, então, chama, não é, Pedro, o Senhor chama João na sequência para ser, então, um pescador de homens, e é ali que ele tem o seu encontro com o Senhor Jesus. Ele participou de vários eventos importantes, quando você olha para os evangelhos, transfiguração, ressurreição da filha de Jairo. Quando Jesus estava orando no Getsemane, ele estava presente ali. Na crucificação de Jesus, ele estava aos pés da cruz, era o único discípulo que estava ali naquele momento. Portanto, João era uma figura, e foi uma figura muito importante em todo o desenrolar aí, da história do cristianismo do primeiro século, da igreja primitiva. Então, ele foi, de fato, uma figura bastante importante, mas eu não vou investir muito tempo aí, porque você pode rever esta mensagem, está na nossa página no YouTube, você pode ler, assistir sem nenhum problema, tá bom? João escreve essa carta lá da cidade de Éfeso, ele estava em Éfeso. Depois do capítulo 8 de Atos, João não aparece mais, ele só vai surgir depois escrevendo as suas cartas, mas os historiadores e pesquisadores afirmam que ele vivia na cidade de Éfeso, era ali um líder muito importante, e ele então escreve essa carta, tanto a 1 João, 2 João, 3 João. Depois ele é exilado na ilha de Patmos, quando ele escreve então Apocalipse. Então, João está aqui, o ano aqui aproximado é o ano 90, 95 depois de Cristo. João já é um discípulo idoso, muito respeitado no meio, mas já estava ali já numa idade bastante avançada, ou seja, alguém que tinha vivido com intensidade todo o cristianismo. E é lindo ver isso, né? Porque quando olhamos para outros discípulos que foram mortos, não é? Que foram martirizados, como o próprio Paulo, Pedro e tantos outros, João não. João teve uma vida longa, não é? E tudo indica que ele morre de causas naturais lá na ilha de Patmos. Então, ou seja, João tem uma história, ele pôde narrar essa história, ele pôde escrever como ele escreveu estas cartas e nos brindar, não é? Com informações aí muito, muito interessantes, muito precisas. Devia ter aqui em torno de 90 anos, quando ele escreve essas cartas. Ele estava ali aproximadamente com entre 80 e 90 anos, não dá para precisar, mas um homem com bastante experiência, com muito conteúdo para nos informar. E ele vai falar então na sua carta sobre os falsos mestres, que era algo que estava atingindo a igreja, e eu então até lembrei a nossa igreja que todas as cartas que nós vimos até agora, seja as cartas de Paulo, seja Pedro, seja Tiago, todas elas falam dos falsos mestres, não é? Então essa é uma perseguição da igreja desde o seu nascimento até os dias de hoje. Então, isso é algo para nós ficarmos atentos, entender quem está falando, quem está pregando, em nome de quem está pregando, que Cristo é esse que está sendo pregado. Por isso a importância de nós estudarmos a palavra e termos afinco com a palavra de Deus para não sermos enganados pelos falsos mestres, que eles estão aí, não é? Eles fazem parte da história, como foi lá na igreja primitiva, vai continuar nos dias de hoje até que Cristo volte. E a única forma de nós não sermos enganados é conhecendo a palavra, não é? Nós temos que ir para a palavra, né? Eu lembro que alguém me disse uma vez que no banco
para você conhecer uma nota falsa, o banco não te mostra a nota falsa, né? O banco vai te ensinar o que é a nota verdadeira. Então, você trabalha com a nota verdadeira. Quando aparece uma nota falsa, você consegue identificar, então, a diferença entre essas notas. Não, essa é falsa. Porque você conhece tão bem a verdadeira que a falsa você reconhece rapidamente. Então, qual tem que ser a nossa, o que tem que estar na nossa vida, no nosso coração, como meta de vida? Eu preciso conhecer esta palavra de tal forma que quando aparecer algo diferente, eu falo, opa, isso aí não. Isso aí eu não quero nem saber, não tem nada a ver, não é cristianismo, não é o que a palavra ensina. Então, eu e você não precisamos buscar conhecimento daquilo que é falso. Nós precisamos buscar conhecimento daquilo que é verdadeiro. E aí, em conhecendo o que é a verdade, nós vamos poder refutar aquilo que é falso. E é isso que João, então, quando escreve a sua carta, ele tenta mostrar para os irmãos daquela época toda essa situação, né, alertá-los quanto a esses falsos mestres, e ele trabalha isso de uma forma muito direta, mostrando de que forma eles poderiam reconhecer esses falsos mestres naquela época. Então, esse é o intuito da carta, combater os falsos mestres. Uma outra coisa que é uma ênfase na carta dele é mostrar para esses irmãos que já eram salvos, que eles poderiam ter certeza da salvação. Então, se você observar o Evangelho de João, ele vai trazer a perspectiva para que você seja salvo. Ele vai te dizer como ter um encontro pessoal com Jesus. Aqui na carta, nas 3 cartas, ele vai dizer para você assim, olha, você já é salvo, eu quero que você tenha certeza de que você já é salvo. Então, aqui não é uma carta para incrédulos, não é uma carta evangelística, é uma carta que ele está falando para nós. Ele quer dizer assim, olha, eu quero que você entenda de uma vez por todas que você é salvo em Cristo Jesus. É por isso que ele escreve essa carta desta forma. Também para promover o amor prático entre os irmãos. Nós já vimos e vamos ver isso aqui. Ou seja, de que forma nós demonstramos o amor? Saber que alguém tem uma necessidade de não fazer absolutamente nada, isso não é amor cristão, não é? Então, de que forma prática nós podemos fazer isso? E prevenir e proteger a igreja do Senhor Jesus contra a frieza, não é, espiritual que havia naquela época. Ele trata bastante sobre o gnosticismo, vocês lembram que eu falei isso a semana passada, é só para que você possa se inteirar da história. Os gnósticos ensinavam e pregavam, porque aí havia toda uma influência romana de que a matéria é má, não é? E o espírito é bom. Então, para os gnósticos, a situação era assim, eu podia fazer o que eu quiser com o meu corpo, não é? Porque ele simplesmente aprisiona o meu espírito, que é bom. Tanto que para os romanos, quando eles morriam, na concepção deles, estava liberando o espírito que era bom. Então, esse falso ensino estava permeando as igrejas da época, ou seja, a relação com o pecado, então, era algo tranquilo, porque eu estou pecando porque o corpo é mau, mas o meu espírito é bom. Não é? E eu mostrei para vocês, refutando esta posição dos gnósticos na palavra de Deus. Não é? O Senhor, quando fez o homem, ele disse que tudo era bom, que era muito bom. Não é? Então, o corpo não é mau. Não é? O corpo é perfeito no sentido de que nós somos aquilo para o qual Deus nos criou. Um dia vamos ter um corpo glorificado, aquele corpo que não perece, que não sente dor, não é? Quando o Senhor voltar. De qualquer forma, o gnosticismo pregava sobre isso e dava essa ênfase de que a matéria era má e o espírito era bom. Então, isso dava aos cristãos da época e os ouvintes da época uma liberdade muito grande para fazer o que eles quisessem com o corpo. Então, as práticas que contrariavam a palavra de Deus, para eles era normal, porque o corpo é mau e eu, portanto, posso fazer isso. Então, João escreve justamente para refutar esta ideia equivocada, não é, dos gnósticos. Também eles não criam na encarnação. Então, eles não criam que Deus veio através de Cristo Jesus, encarnou e viveu nesta terra 100% homem e 100% Deus. Então, eles também pregavam e falavam contra esta prática. Na concepção deles, o Senhor não veio desta forma. Ou seja, então João está escrevendo e orientando este povo para que eles tivessem convicção, não é? Para aqueles que já eram salvos, exatamente do que eles deveriam viver, este evangelho que eles haviam aprendido através dos apóstolos e que eles deveriam viver e praticar isso. Então, basicamente, foi isso que nós tratamos a semana passada, mostrando aí no início do evangelho, quando ele traz informações muito claras sobre
andar na luz, sobre a verdade, não é, que precisamos vivenciar quando caminhamos juntos, rejeitar o engano, que é o que eu estou dizendo. Nós trabalhamos isso no capítulo 1, trabalhamos parte disso no capítulo 2. Então eu vou continuar a partir do verso 15 do capítulo 2 e vamos dar continuidade então no livro aí de 1 João. Então ele começa aí no verso 15 do capítulo 2, ele começa dizendo: não ame o mundo, nem o que nele há. Então aqui é interessante porque ele está mostrando, primeiro ele trouxe a orientação sobre quem era Deus desde o início, não é? Que ele era a palavra de vida. Ele vai nos falar sobre andar na luz, como ele andou. Esse é o testemunho que nós deveríamos dar. Ele traz uma orientação clara sobre a maturidade quando ele fala de filhinhos, de pais, de jovens, como é que nós temos que comportar a partir daí. Então ele nos dá um parâmetro de como nós devemos viver. E agora ele está dizendo aí no verso 15 do capítulo 2 que nós não devemos amar o mundo nem o que nele há. Quando ele usa aqui a expressão mundo, é o sistema. Então ele está dizendo: não amem esse sistema nem o que nele há. Não é? Então não é amar o mundo no sentido de... Ele não está nos mandando rejeitar as pessoas. Não é? Nós devemos amar as pessoas, rejeitar o pecado. Mas aqui o que ele está dizendo é que nós não devemos amar o sistema deste mundo, porque ele diz aí: se alguém ama o mundo, ou seja, se alguém ama o sistema deste mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, então se você olha para este mundo, para o sistema deste mundo, para a forma que ele está sendo conduzido, e você ama isso, então ele está dizendo: o amor do Pai não está em você. Então, veja que João o tempo todo está dizendo assim: olha, você é salvo. Você é salvo, você já aceitou Jesus, você está caminhando com Ele, você proclama as verdades dEle, mas como é que você pode ter certeza de que você é salvo? Quando Ele nos mostra exatamente esse contraponto. Então Ele dizendo: olha, você não pode amar este mundo, o sistema deste mundo. Se você estiver amando o sistema deste mundo, o amor de Deus não está em você. E aí então você vai entender: poxa, eu sou salvo ou não? Então, ele nos dá condições de checar a nossa salvação. Isso é muito importante. Ou seja, ele está dizendo: olha, você quer saber se você é salvo de verdade? Não é? Comece a observar a vida que você está levando. Então, não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, ele diz tudo que há no mundo, não é? E aí ele vai descrever a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Ele está dizendo: essas coisas não vêm do Pai, mas do mundo. Então, se você é alguém que é uma pessoa que cobiça, você é alguém que não vive de forma contente com o que você tem, você é alguém que quer ostentar aquilo que você tem, não é? Para mostrar para as pessoas o que você tem, o que você conquistou, ele diz: isso não provém do Pai. Mas isso provém do mundo. Ele diz: isso são práticas deste mundo. E aqui, amados, nós temos que tomar muito cuidado. Eu sempre tenho dito isso aqui: nós temos redes sociais hoje. Gente, rede social é um negócio, não é? Porque nós queremos mostrar. Nós queremos mostrar, as pessoas têm desejo de mostrar o que têm. Então, rede social é isso, né? Estou viajando para não sei onde, tira lá uma foto e posta. Não tem nenhum problema você postar uma viagem. Estou dizendo que é aí que você começa a entender o seu coração. Qual é o desejo que está no teu coração? Porque eu não estou postando só para informar, eu estou postando porque eu quero que as pessoas falem: nossa, que bacana, o Davi está lá em... Não sei onde, viu, Davi? Que Deus te leve aonde você puder ir. Mas é isso. Não é? Então, o que ele está dizendo é que nós vamos tomar cuidado, porque o desejo da carne, que ele diz aqui, busca por prazeres fora da vontade de Deus. Então, ele está dizendo: não há problema em ter desejos honestos, sérios, que não ferem a vontade de Deus. Ele está dizendo aqui que quando nós, então, temos esse sentimento, ou seja, a cobiça da carne é exatamente cobiçar ou ter aquilo que fere a vontade de Deus. É este que é o equívoco que nós temos que tomar cuidado. Então eu preciso analisar se aquilo que eu estou cobiçando é algo que Deus quer que eu tenha. Porque às vezes eu estou cobiçando algo que eu não posso ter, que eu não devo ter, que eu não mereço ter, que eu não preciso exatamente daquilo. E ele continua exatamente mostrando isso: cobiça dos olhos, ou seja, como é que eu estou lidando com os meus olhos, a satisfação da minha vida. Uma das piores coisas para nós é que nós, muitas vezes, não estamos satisfeitos com aquilo que temos. Você já prestou atenção nisso? Você acaba de comprar um carro, aí alguém para do seu lado com o melhor e fala: meu Deus do céu, era aquele ali, ó, aqui.
É assim, a gente está sempre... Você compra uma casa bacana, aí você vai na casa e fala, nossa, mas era isso aqui que eu sempre sonhei. Parece que nós não estamos nunca satisfeitos com o que temos. Não é? Nunca satisfeitos, então a gente tem que tomar cuidado, ou seja, essas coisas começam a mostrar quem nós somos. E essa avaliação, essa análise tem que ser sua. É sua e Deus, é pessoal, não é algo que você precisa... Não, Senhor, como é que está o meu coração com relação a isso? Não é? Soberba da vida, que ele fala que é o orgulho, a autossuficiência. Eu quero mostrar que eu posso, é na força do meu braço. E é isso que ele está dizendo, olha, se você ama esse sistema, não é? O amor do Pai não está em vós. Ele fala, porque o mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, a minha caminhada é fazer a vontade de Deus. Então, eu tenho que tomar cuidado com os meus olhos, eu tenho que tomar cuidado com a cobiça, eu tenho que tomar cuidado com o desejo de autopromoção, tenho que tomar cuidado com essa necessidade de ser reconhecido o tempo todo, de receber um elogio, um tapinha nas costas, não é? E entender que o próprio Deus disse que Ele nos daria tudo aquilo que nós precisamos. Não é? Aquele que sustenta os pássaros não vai nos sustentar. Não é? Este Deus que mandou o seu Filho Jesus morrer na cruz no meu e no seu lugar não vai dar aquilo que você precisa. Ele não vai dar aquilo que você cobiça. Ele não vai dar aquilo para que você se exalte dizendo, não, Ele vai dar aquilo que você precisa. E é isso que ele está dizendo, ou seja, tome cuidado com o que este mundo está nos trazendo de desejos, despertando em nós desejos. E outra coisa que ele nos alerta, que nós precisamos ficar muito atentos, é o que este mundo está promovendo e que nós não estamos prestando atenção. Porque quando João escreve, ele está dizendo, olha, vocês não são deste mundo, mas vivem neste mundo. O Senhor nos tirou deste mundo, não é? Mas nós vivemos neste mundo. O que esse mundo está promovendo? De que forma esse mundo está caminhando? Para onde está indo? E nós, enquanto cristãos, vivendo neste mundo, como é que nós estamos vivendo? Como é que nós estamos nos protegendo? Como é que nós estamos nos guardando? Essa semana nós tivemos uma reunião bastante interessante que trata sobre o Plano Nacional de Educação. Quem aqui já ouviu falar em Plano Nacional de Educação? Levante a mão. Ok. Eu acho que a grande maioria que ouviu devem ser professores, porque a grande maioria da população não ouve falar ou não se interessa por essas coisas. O Plano Nacional de Educação é um plano do governo que ele entra em vigor de 10 em 10 anos. Não é? E há 10 anos atrás, nós começamos um movimento aqui, a Cláudia começou esse movimento com a Tânia, porque naquele momento o governo federal havia estabelecido no Plano Nacional de Educação que a ideologia de gênero seria ensinado nas escolas em todo o país. Isso não passou em Brasília, depois não passou a nível estadual, veio para nível municipal, e aí aqui fizemos um movimento encabeçado por elas. Eu participei nessa época, várias outras pessoas participaram, e nós conseguimos, naquela época, barrar que isso fosse obrigatório nas escolas. Então, veja, eu não tenho nenhum problema quando querem ensinar, não é? Ou seja, quando você, pai, quer ensinar o seu filho sobre todas as coisas que este mundo tem. Nós vamos preparar os nossos filhos. Eu só não entendo que isso precisa ser enfiado goela abaixo e alguém que não tenha essa capacidade de ensinar aos meus filhos, façam isso. Foi isso que nós fizemos na época. E nós conseguimos barrar isso aqui em Santo André por 10 anos. Isso foi barrado aqui, era um projeto de lei, foi aprovado na Câmara e nós conseguimos barrar. Acontece que esse plano, ele venceu o ano passado, 2024, ele foi votado em 2014. E 2024, então, surge um novo plano. E aí, quando eu estou te dizendo isso, é para você entender como é que esse mundo age, como esse sistema age. E nós, enquanto crentes, precisamos ficar atentos ao que está acontecendo. Já não é de agora, vem se elaborando um novo Plano Nacional de Educação para que fosse implementado o ano passado. Isso foi votado no Senado brasileiro e foi aprovado por unanimidade. Todos os senadores aprovaram esse plano no ano passado. Quando ele chega na Câmara de Vereadores, ele vai para a Comissão de Educação, e nessa comissão, através do Nicolas, esse projeto para, porque ele, então, entendeu que a sociedade deveria ser ouvida. E eles disseram, não, a sociedade foi ouvida. Onde a sociedade foi ouvida? CUT, movimento de LGBT. E aqui, gente, me entenda o que eu estou dizendo, não estou falando mal dos movimentos. Os movimentos são organizados, e eles estão certíssimos em se organizar e fazer com que a vontade deles também possa ser ouvida. Por isso é que nós precisamos estar atentos a este mundo e nos organizarmos também. E isso foi para aprovação em Brasília, ou seja, os professores não tomaram pé disso, não houve uma discussão pública e este plano foi para Brasília. E o que esse plano hoje traz, para você ter uma ideia, se ele tivesse sido aprovado o ano passado? Ele está parado, aguardando a aprovação esse ano,
E por isso que eu trouxe esse assunto dentro da minha mensagem, porque você precisa estar atento ao que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no sistema, porque ele nos atinge diretamente. Então, eu trouxe algumas informações num PowerPoint para você entender, que é o Plano Nacional de Educação. Vai haver uma audiência pública no dia 25/4, aqui em Santo André. O que é uma audiência pública? É quando a população se reúne, discute um tema, elabora-se um documento e envia para Brasília, dizendo, olha, a nossa opinião é essa, porque ninguém nos perguntou. A audiência pública permite, então, que eu dê a minha opinião a respeito disso. Está aí o PowerPoint, só para o pessoal entender o que significa isso. Então, olha, para você ter uma ideia, esse novo Plano Nacional de Educação, o que ele propõe, não é? Plano Nacional de Educação, que vai ser comandado pelo Sistema Nacional. Uma nova proposta para os próximos 10 anos. Nós estamos falando de algo que vai permear o que o teu filho vai aprender numa escola, não é? Por 10 anos. Queridos, eu já tenho filhos adultos, eu estou na expectativa de netos. Não é? Eu não estou mais nessa idade de filho na escola, mas a grande maioria aqui tem, se não tem, vai ter nos próximos 10 anos, em nome de Jesus. Mas está aí, não é? Risco para as famílias cristãs, nós, cristãos, não é? Escolas confessionais e valores conservadores. Olha o que está propondo aí, para vocês terem uma ideia. Pode passar, por favor. A ideia da autonomia local, ou seja, aquilo que foi votado em 2014, que o município poderia decidir sobre o seu plano municipal de educação, isso acaba, literalmente acaba. Na realidade, as instâncias federais decidem tudo de forma centralizada, né? A União comanda, estados e municípios apenas obedecem. Escolas locais perdem liberdade para definir o conteúdo. Quem define o conteúdo que o teu filho vai aprender? Lá em Brasília. Lá em Brasília, vai definir o que o teu filho vai aprender e aqui tem que obedecer e não há nenhuma possibilidade de você não obedecer isso. Pode passar para o próximo. É? Pode passar. Ah, passou? Desculpa. Tá, volta então, volta. Obrigado, viu, gente? É a idade. A gente vai ficar, então, qual é a ideia do plano ideológico físico? Será a política de Estado. Não pode ser alterado. O que significa isso? Aquilo que for votado e for colocado em prática para os próximos 10 anos, não vai ser alterado, goste você ou não. Ou seja, os teus filhos vão estar sujeitos a um Plano Nacional de Educação que vale por 10 anos. E o que vai ser ensinado? Aquilo que for definido no plano. Alguém aqui participou disso? Alguém pôde dar opinião a respeito disso? Eu tenho certeza que não. Mas isso está lá e está como se a população tivesse sido ouvida nesse sentido, né? Então, mesmo com novos governantes, a ideologia continua. Ou seja, o que foi implementado agora mudou o governo, não muda absolutamente nada. No Plano Nacional de Educação, vai continuar como foi votado e tem que ir até o final. Diz respeito às escolhas democráticas futuras, próximo, né? Conteúdo ideológico obrigatório. Vai ser incluído, e já está lá, o ensino da ideologia de gênero, a sexualização infantil, ativismo político nas escolas. Famílias não poderão recusar o conteúdo, ou seja, você não vai poder dizer assim, eu não quero que meu filho aprenda isso. Acabou, está lá, vai ser ensinado nas escolas e isso será obrigatório. Ou seja, tudo aquilo que nós lutamos 10 anos atrás para que não fosse aprovado, agora está sendo aprovado e foi aprovado em Brasília. Se não tivesse sido barrado na Câmara, era o plano que estava em vigor agora e você teria que trabalhar com isso. Pode passar para o quarto ponto. Então, riscos das escolas cristãs e privadas. Desvalorização da educação confessional, extinção das escolas cívico-militar e falta de incentivo e risco de fechamento. Vocês vão ver numa próxima tela que eu coloquei rapidamente que o governo criou ferramentas para que isso aconteça. Eles não vão dizer assim, vai ter que fechar. Não pode existir. Não pode, só que se você não obedecer às regras, você terá sanções econômicas e assim por diante. Pode passar a próxima, só para vocês continuarem entendendo. Aí vem a penalização, multas, cortes e repasse e até ações judiciais, que as escolas incorrerão à medida que não obedeçam ao Plano Nacional de Educação, sanções administrativas, civis e penais, riscos diretos para os professores, diretores de instituição, porque quem é professor aqui, você não vai poder peitar, né, no bom sentido, como diz lá em Minas, o Plano Nacional de Educação. É uma lei federal, ela veio de lá e você tem que obedecer. Próximo. Aí eu só separei um trecho para você entender o que significa isso. O trecho oficial do Plano Nacional que embasa os riscos. O Sistema Nacional de Educação deve estabilizar a pactuação interfederativa, né, tripartite e bipartite. Aqui ele está falando tripartite é governo federal, estadual e municipal, bipartite é estadual e municipal, né, com caráter vinculante. O que significa caráter vinculante, gente? É obrigatório.
foi votado, foi aprovado, isso passa a valer e acabou. Não há mais como discutir o tema. Caráter vinculante significa que discutimos, todo mundo falou a respeito, isso foi aprovado e será daqui para frente. Então, eu separei só algumas coisas para você entender, pode passar. Então, está lá, o mesmo sistema. Então, a pactuação interfederativa quer dizer que a União, Estados e municípios farão acordos conjuntos. Isso é conversa. Quem foi ouvido até agora foram só as associações ligadas a eles. E foram ouvidas, tanto que o documento traz quem foi ouvido nesse sentido. Mas os professores não foram ouvidos, os pais não foram ouvidos, ninguém que está envolvido nisso foi ouvido. O tripartite, então, está dizendo, caráter vinculante, as decisões serão obrigatórias para todos. Então, isso tira a autonomia das escolas cristãs, municípios, estados que não concordarem com essas diretrizes. Mesmo que haja discordância, por exemplo, ideologia de gênero, todos terão que cumprir ou sofrer sanções. É o que João está dizendo aqui há mais de 2000 anos atrás, o sistema. E a pergunta é, o que eu e você estamos fazendo com isso? Porque nós vivemos aqui, nós vivemos neste país, nós vivemos com as leis deste país. Lembre-se que toda época de campanha eu trago aqui uma mensagem não indicando candidato, não indicando partido, absolutamente, eu sou totalmente contrário a isso, mas orientando a igreja. Então, quando o nosso amado irmão João diz assim, não ame o mundo nem o que nele há, não significa que eu não vou dar importância para o que está aí. Não, eu preciso entender o que está acontecendo aí. Então, nós vamos ter uma audiência no dia 25/4, e eu gostaria muito que você participasse, eu vou informar a igreja a respeito disso, na Câmara Municipal de Santo André, onde você deve ir dizer assim, olha, eu não quero que os meus filhos aprendam sobre isso, eu quero ensinar os meus filhos. Entende? Eu quero que as escolas tenham liberdade de trabalhar o seu programa de ensino. Eu não quero que isso seja... Imagina, gente, nós olhamos para países por aí, não é, que o governo tem o domínio sobre a educação, ensina-se aquilo que o governo quer que ensine, de acordo com a ideologia do governo. E não é isso que eu e você estamos sujeitos, não. Não é? Eu quero que exista um plano, eu quero que exista um programa, mas eu quero ter direito a dizer, não, isso eu não quero, isso eu não quero que aconteça. Então, eu trouxe esta informação, você pode falar, pastor, mas você está colocando isso no meio da mensagem? Sim, porque eu entendo que isso faz parte da nossa vida, da minha vida e da sua vida. Seria muito mais fácil para mim dizer assim, não, eu não tenho mais problema com isso, porque eu não tenho filho para educar. Não é? Mas não, nós somos igreja do Senhor Jesus, precisamos estar atentos ao que está acontecendo. Nós temos voz. Da mesma forma que esses movimentos têm, nós temos voz. E o melhor de tudo, nós temos a verdade. Não é? Nós somos pessoas que lidam com a verdade, uma verdade que transforma, que liberta, que muda a vida das pessoas. Mas nós estamos calados em muitas das coisas que nós estamos fazendo por aí. Então, aqui é um alerta para você, né? Não me interprete mal, eu quis colocar no meio da mensagem para você entender como é que esse sistema funciona e o quanto nós precisamos estar alerta. Eu gostaria muito que você pudesse ficar um pouco mais atento a isso. Então, você pesquise na sua casa, leia a respeito, saiba o que está acontecendo, principalmente você que está aqui, que é pai e mãe. Tome cuidado com o que está acontecendo. Algumas coisas estão vindo de tal forma que você não vai poder dizer não. Não, já está lá. E você vai ser obrigado a vivenciar isso. Nós não estamos falando de escolhas. Nenhuma escola, seja privada, seja municipal, seja estadual, poderá escolher. Não, ela vai ser obrigada a aceitar o que vier lá de cima. Então, é muito sério isso, é muito complicado, e é isso que João está nos advertindo aí. Ele continua falando depois, a partir do verso 18, ele vai falar sobre o anticristo, não é? Sobre os anticristos. Ele diz assim, filhinhos, né? Que João é bastante carinhoso, não é? Esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Ele diz que eles saíram do nosso meio, mas na realidade nunca estiveram no nosso meio, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Anticristos são aqueles que negam, não é, a vinda de Jesus, que negam a encarnação de Jesus enquanto homem. Esse é o anticristo que ele está dizendo aqui, aquele que prega contrário ao Senhor Jesus e a sua vinda a esta terra. E ele continua aí, se você observar lá no verso 22, ele diz aí,
quem é o mentiroso? Então, ele está falando do anticristo. Ele diz, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Ele faz uma pergunta, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Então, quando ele coloca aqui, queridos, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, nós só precisamos entender aqui uma diferença interessante. Jesus é o nome. Então, Jesus é um nome que foi dado a ele por Maria, por ordem do Senhor nosso Deus. Lembrem-se disso. Então, quando nasce Jesus, Maria deu o nome que o Senhor já havia dado a ela esta orientação. E Cristo aqui é o ungido, o Messias, aquele que deveria vir, aquele que veio. Então, quando ele diz aqui, aquele que nega que Jesus é o Cristo, então ele diz, aquele que nega que esse Jesus que veio, né, enquanto homem, que esse Jesus não é o Messias, ele está dizendo que aquele que nega que ele é o Messias, aquele que havia de vir, né, o prometido, o ungido, então ele diz, este é o mentiroso. Então, toda vez que você ouvir falar de Jesus, o Cristo, é Jesus homem, Jesus pessoa, com o seu nome, e Cristo é o título, é aquele que é ungido, Messias, aquele que havia de vir. Por isso que ele separa, ele diz assim, olha, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Aquele que nega que este que esteve entre nós não era o Messias, o prometido, o ungido. Não é? É isso que ele está dizendo. E aí ele vai dando outras informações no 24, quanto a vocês, cuidem para aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Ou seja, aquilo que ouviram desde o momento que os apóstolos começaram então a pregar as boas novas e aquilo que eles ouviram do Senhor Jesus. Né? E aí ele diz, se o que vocês ouviram desde o princípio permanece em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Ou seja, Mateus diz isso, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa é a promessa da palavra de Deus. Ou seja, então João está dizendo, olha, vocês são salvos. Entendam isso. Mas tomem cuidado com o tipo de vida que vocês estão levando. Se alguém entre vocês negar que Jesus é o Cristo, esse é mentiroso. Não acreditem nesta pessoa. Não acreditem no que ele está dizendo. Tomem cuidado com a forma que vocês estão vivendo a vida de vocês. Então, é exatamente isso que ele está dizendo. Tomem cuidado. Não é? Tome cuidado. E aí ele continua no 26. Escrevo-lhes essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. E aí no 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. Ele está dizendo, não é que você vai abrir mão, não é, de ensinamentos, não é isso que ele está dizendo, ou seja, não é rejeitar o ensino, não é rejeitar aquilo que está sendo orientado, mas ele está dizendo, vocês têm o Espírito Santo que dá a vocês discernimento, vocês têm como discernir o que é verdade e o que não é. Vocês não precisam ser levados por qualquer doutrina, vocês não precisam ser levados por qualquer palavra, ou seja, vocês têm a doutrina dos apóstolos. Queridos, eu e você temos essa palavra. E eu espero que você esteja lendo essa palavra, estudando essa palavra, amando essa palavra, aprendendo dessa palavra. Portanto, se você me disser assim, pastor, fui enganado porque quis. Porque quis. Foi enganado porque ouviu e não conferiu. Foi enganado porque não estudou. Foi enganado porque não orou a respeito. Foi enganado porque não estava conectado com o Espírito Santo de Deus no sentido de te orientar sobre o que fazer. Porque aqueles homens daquela época tinham uma carta. Mas nós temos todos os 66 livros à nossa disposição para aprendermos a respeito dele. Ou seja, então você é enganado porque você quer ser enganado. Né? Você segue falsos mestres porque você quer seguir falsos mestres. Porque todos nós temos a palavra à nossa disposição para estudarmos, para aprendermos dela o tempo todo. Então, o que ele está dizendo, vocês têm a unção do Espírito. E aí não é emoção, mas é um discernimento espiritual, é a fidelidade bíblica, é a constância na fé. Amados, nós precisamos ser constantes. É isso que ele está orientando aqui. Olha, vocês precisam perseverar. O que é perseverar? É continuar firme. É continuar caminhando nesse sentido. É praticar aquilo que você aprendeu. Se eu prego aqui durante 50 minutos, você sai daqui com um conteúdo e você não coloca isso em prática, você está se enganando. Está se enganando.
É a palavra de Deus que nós estamos vendo. E aí ele termina esse primeiro bloco, não é? E aí depois ele vai falar sobre sermos filhos de Deus. Então ele diz no 28, filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos a confiança e não sejamos envergonhados diante dele ou da sua vinda. Ou seja, quando o Senhor voltar, quando ele se manifestar, não é? É o mesmo que você ter conteúdo para apresentar, ou seja, não ter do que se envergonhar. Não é? Não ter do que se envergonhar. E ele, então, no 29, ele vai falar sobre aquele que é justo, que para mim é fantástico este texto. Ele diz, se vocês sabem que ele é justo, não é quem que ele está falando? O próprio Jesus. Então, João está falando, se vocês sabem que ele é justo, não é? Se vocês sabem que ele é reto, que ele é moralmente puro, se vocês sabem que ele é plenamente conforme a justiça de Deus, não é? Ele é sem pecado. Justo é aquele que não tem pecado, ou seja, 1 João, que nós lemos, diz que nele não há pecado. Esse é o justo, não é? Este justo Senhor que nós servimos. Ele age com justiça, ou seja, ele é o nosso modelo de justiça. É isso que João está dizendo aqui neste verso. Não é? Então, Pedro chama Jesus de o santo, de o justo, quando ele se refere a ele. Não é? Ele é o nosso justo intercessor junto ao Pai. Lembra-se que se pecar, é melhor que não peque, mas se pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai. Esse justo é aquele que intercede ao Pai por nós. Não é? E ele é o nosso justo juiz. É isso que ele está dizendo, olha, se vocês sabem que ele é justo, e eu e você sabemos que ele é justo, que ele tem essa característica de justiça, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, qual tem que ser a minha conduta? Justa. Qual tem que ser a minha caminhada? Justa. Como é que eu devo agir? Com justiça? Baseado em quem? Neste Deus que veio através de Cristo Jesus. Então, João está dizendo, olha, quer saber se você é salvo de verdade? Você é justo. Você é alguém reto. Você é alguém confiável. Você é alguém que não lida de uma forma equivocada com aquilo que é correto. Você quer saber se você é alguém que é justo de fato, não é? Você vive neste mundo caído, mas de uma forma correta, plena, ninguém tem o dedo para apontar para você. Ele diz, é assim que nós precisamos viver, porque todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Eu sou salvo. Não é? E você, então, tem aí várias informações para entender se você, de fato, é salvo, se você está vivendo esta vida desta forma. E aí ele vai continuar no capítulo 3, ele vai falar como é grande o amor do Pai, no verso 1 do capítulo 3, que nos concedeu sermos chamados filhos de Deus. João, lá no capítulo 1, verso 12 e 13, diz, contudo, aqueles que o receberam, né, e aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ele está simplesmente relembrando algo que ele já havia ensinado lá no Evangelho de João. Então ele está dizendo, aqueles, nós recebemos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, e que de fato somos, é o que ele está dizendo. Por isso o mundo não nos conhece. Não nos conhece como? O mundo não tem como nos conhecer, porque trevas não podem conviver com luz. Nós somos luz, como Deus é luz. Portanto, este mundo que jaz nas trevas não tem como nos conhecer de fato. Né? E aí ele vai dar uma série de informações que você pode depois ler na sua casa. E lá no verso 4 ele diz assim, todo aquele que pratica o pecado, no verso 4, né? E lembrando que pecado é rebelião contra a lei de Deus, ou seja, quando eu estou pecando, eu sou rebelde, eu estou sendo rebelde àquilo que o Senhor mandou que eu fizesse. Então, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Então ele está dizendo, vocês sabem que a vinda do Senhor Jesus a este mundo foi para tirar os nossos pecados. Veja, não foi para tolerar os nossos pecados, foi para tirar os nossos pecados. Jesus morre na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados e que nós não os fizéssemos de novo, que nós não continuássemos na prática do pecado. Então ele está dizendo, olha, João está lembrando estes homens, você é salvo de fato, ou seja, ele veio, morreu no seu lugar para que os teus pecados fossem tirados,
não tolerados. Por quê? Porque aquele povo estava vivendo, não é, com o corpo, lembra do gnosticismo, vivendo uma vida desvairada e achando que estava tudo bem com Deus. Não, o Senhor veio para tirar os seus pecados e não para tolerar os seus pecados. E nele, ele continua, não há pecado. Aí no verso 6, todo aquele que nele permanece não está no pecado. E aí ele finaliza no 11, todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Todo aquele que está no pecado não viu e não o conheceu. Lembra? Eu estou falando daquilo que vi, daquilo que ouvi, daquilo que toquei. Ele começa a sua carta dizendo isso. Mas se você vive no pecado, ele está dizendo, você não viu, você não conheceu, você não ouviu, você não tem parte com ele. Porque nele não há pecado. Então aqui não é se nós pecamos ou não pecamos, porque vamos pecar e temos um advogado para com o Pai. Mas aquele que vive, aquele que deliberadamente vive no pecado, não o conheceu. Então o que ele está afirmando aqui é, você quer saber se você é salvo? Você quer ter certeza que você é salvo, você não pode viver no pecado. Não é? Porque se você vive no pecado, você não o conheceu, você não viu. Não é? E aí ele vai no 7 nos alertar, filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo. Lembra que nós acabamos de falar sobre isso. Assim como ele é justo, reto, confiável. E ele continua, no 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Então, ele leva a coisa para um outro nível. Ele está dizendo, olha, se você vive no pecado, você é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o início. Então, olha a seriedade do que ele está ensinando aqui. Eu sou salvo. Faça a sua avaliação, faça a tua análise. Eu vivo na prática do pecado, então não sou, não vi, não ouvi, né? Não sou de Deus, sou do diabo, que é o que o texto está dizendo. E ele continua, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Ele está dizendo assim, olha, ele se manifestou para isso e você não está dando a mínima. Você não está dando importância para isso. Ele se manifestou, ele veio nesta terra, ele sofreu. Não é? Eu estava, essa semana, vendo alguma coisa sobre a defesa da fé, que é um filme bastante interessante. Tem um livro que eu te recomendo ler, e se você quiser assistir o filme, se eu não me engano, não sei se é Defesa de Cristo ou Defesa da Fé, eu acho que é de Cristo, né, Antônia? E ele, quando ele vai falar com o médico legista para saber se o sofrimento de Cristo havia sido, de fato, um sofrimento real, né? E o médico legista começa a dizer assim, olha, você tem que entender que quando ele recebeu as chibatadas, na ponta daquele chicote havia pedaços de ossos. Então, eles colocavam pedaços de ossos. E à medida que ele ia apanhando, aqueles ossos vão entrando na carne e vão rasgando a carne. Então ele diz que as costas de Jesus, elas ficaram, inclusive, com os nervos à vista, só para vocês entenderem o que ele sofreu. Então ele diz que quando ele não consegue carregar a cruz até o Calvário, é porque aquela cruz ela ia raspando nos nervos das suas costas, provocando uma dor insuportável, não é? A ponto de alguém ter que ajudá-lo. E ele diz que quando Jesus está pregado na cruz, as suas costas e os nervos expostos raspavam na cruz, provocando uma dor absurda. Então é isso que ele está dizendo aqui, ó, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Ele diz assim, gente, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo o que ele sofreu para que as obras do diabo fossem destruídas. Você não está entendendo o que ele sofreu para que os seus pecados fossem perdoados. Portanto, se você vive na prática do pecado, você não deu importância para isso. E convenhamos, amados, isso para nós é muito distante. Não é? Às vezes nós olhamos para tudo isso e não entendemos de fato. Então, por isso que é bom, às vezes, você pesquisar, ler um pouco a respeito, para você ver o sofrimento que o Senhor Jesus passou enquanto homem. Não era Deus ali, era Jesus, homem, sofrendo por mim e por você, para que os nossos pecados fossem perdoados. Ou seja, você hoje teve os seus pecados perdoados, porque ele sofreu algo que você deveria sofrer. E ele sofreu por você, ele sofreu por mim. É isso que João está dizendo. Olha, filhos, vocês precisam entender. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo.
todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e nele não pode estar o pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, verso 10, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. É o que ele está dizendo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco não ama o seu irmão. Ah, eu sou salvo, mas eu... Não é. Não é. Se não pratica a justiça, e o que é praticar a justiça? Ser reto, moralmente, puro, plenamente, pleno, não é? Como Ele que é sem pecado, como Ele que age com justiça, como Ele que é o nosso justo intercessor. Não é? É essa a ideia. Ou seja, se você não busca viver esta vida, não é. É isso que o João está afirmando aqui. Então, a carta de João é exatamente para você entender isso. Deixa eu fazer um checklist aqui para saber se eu sou salvo ou não. De repente, eu estou achando que sou e não sou. De repente, eu estou achando que eu estou indo para o céu e não estou. De repente, eu estou achando que eu estou vivendo uma vida que agrada a Deus e não estou vivendo uma vida que agrada a Deus, porque eu estou vivendo um padrão deste mundo caído. Eu estou amando mais as coisas deste mundo do que amando o nosso Deus. E aí ele vai dizer no verso 11 que nós precisamos... Não é? Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não é? Ele vai falar que não sejamos como Caim e Abel, que estava, né, o primeiro assassinato da história. Lá no 13 ele vai dizer, meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos, no 14, que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Então ele vai dizer no 16, concluindo que ele começou. Nisso conhecemos o que é o amor. Não é? Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recurso material e vendo seu irmão em necessidade, não compadecesse dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ele está dizendo, olha, as pessoas não estão vendo Deus. Não é? Eu e você não vimos Deus. Seria um privilégio, mas não vimos Deus. E ele está dizendo como é que as pessoas vão conhecer esse Deus? Quando ver que nós amamos de fato um ao outro. Quando observar que nós, irmãos em Cristo, cuidamos uns dos outros. E ele está dizendo, se você tem recurso e vê o irmão seu em necessidade e não faz nada, não é? Que amor é este? Ele está dizendo que as pessoas vão ver Deus à medida que vejam que há entre nós um relacionamento de amor fraterno, de amor real na nossa caminhada. Não é? Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Então ele diz aí no 18, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Falamos muito, agimos muito pouco, não é assim? Está dizendo, não amem de palavras. Claro que nós precisamos falar para as pessoas que amamos, é importante. Eu falo para a Toninha, eu te amo todo dia. Falo para os meus filhos que amo todo dia e amo de verdade. Mas ele está dizendo, olha, não amem só de palavras. Às vezes falamos, não fazemos nada. Está dizendo, ajam. O irmão precisa de alguma coisa? Resolva. Eu posso ajudar? Ajude. Eu posso lá dar um abraço? Dê um abraço. Eu posso ir lá chorar junto? Vá lá chorar junto. É isso que ele está dizendo. Ajam nesse sentido, que as pessoas vejam em nós que há um amor entre nós. Não é só de palavras, e é isso que ele está dizendo. Filhinhos, filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. E aí ele diz no 19, assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Ele está falando aqui da consciência, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Então, amar em ação, fazer diferença, dizer para o irmão, estou aqui, precisa de alguma coisa, estou indo aí, estou te servindo, é isso. É essa a ideia que João está ensinando aqui para todos nós. E aí lá no 23, ele diz que este é o seu mandamento, que creamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros como ele ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Então, a ideia do amor fraternal, não só o amor de falar, mas um amor de ação, de fazermos diferença na vida de um irmão.
E aí no capítulo 4 ele vai falar sobre como discernir os espíritos, né? Essa era uma outra situação que ocorria muito naquela região. Então ele está dizendo, amados, não creio em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E aí no verso 2, ele diz assim, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Ele dá aqui uma dica. Está meio confuso, como é que você vai reconhecer o Espírito de Deus? Ele diz assim, deste modo, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Lembra do gnosticismo? Ele não encarnou. Não é? Ele não encarnou. Isso os falsos mestres estavam ensinando. Então ele está dizendo, você quer saber se esse é o Espírito de Deus? Se o Espírito de Deus está naquele que está pregando, se ele reconhece que Jesus veio em carne, que ele encarnou, que ele viveu neste mundo, que ele sofreu, que ele morreu na cruz no nosso lugar, que ele ressuscitou ao terceiro dia, esse tem o Espírito de Deus. Se ele está pregando algo contra isso, caia fora, não ouça, não é? Não ouça, não dê atenção. Então ele vai, aí fica claro para mim e para você, eu não preciso caminhar muito mais aí nesse primeiro bloco. A partir do verso 7 ele diz sobre o amor de Deus. Lá no 9 do capítulo 4, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Depois lá no 12, ninguém jamais viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E se o amor está aperfeiçoado em nós, ele está de novo dizendo que se nós tivermos essa prática de amor entre nós, as pessoas vão ver Deus. Isso é muito interessante, né? Se as pessoas que vierem nos visitar aqui, ou que caminharmos conosco durante a semana, que nos conhecermos, ver que nós de fato nos amamos, eles vão ver Deus. Mas se o comportamento nosso for um comportamento de discórdia, de fofoca, de conversas que não levam a lugar nenhum, como é que as pessoas vão ver Deus em nós? Então ele está dizendo, olha, se vocês amarem de fato uns aos outros, aqueles que nunca viram Deus vão ver através do seu comportamento, através da sua vida, através da sua caminhada. Então é isso que ele está dizendo, é isso que ele está enfatizando para mim e para você. Lá no 16 ele diz assim, assim conhecemos o amor de Deus, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, o capítulo 4, ele trata sobre isso, e ele enfatiza isso para mim e para você. No capítulo 5, no último capítulo dessa carta, ele vai enfatizar a fé no Filho de Deus. Então, lembre-se que ele está trazendo uma série de informações, até para que nós pudéssemos fazer um checklist ou confirmar aí a nossa salvação. Ele está falando com homens e mulheres que já eram salvos em Cristo Jesus, já tinham recebido o Evangelho, já estavam vivendo o Evangelho, mas ele, de uma forma tão carinhosa, nos dá a oportunidade de fazermos aí um checklist. Ele está dizendo no verso 1 do capítulo 5, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, lembra? Jesus, nome, Cristo, título. Então, ele está dizendo, se você crê, agora é conosco, se você crê que Jesus é o Messias que veio, o prometido, né, é o ungido de Deus, ele está dizendo, então você é nascido de Deus. Então, eu creio nisso, espero que você também creia nisso, né? Que Jesus é o Messias, ele é ungido, é aquele que havia de vir e veio, é aquele que veio a esta terra, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele está dizendo, olha, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também, não é, o que dele foi gerado. E aí lá você pode pular um pouquinho mais para frente, lá no 3 ele diz assim, obedecendo os seus mandamentos, no 3, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. Ou seja, o que ele espera de nós, à medida que eu creio que Jesus é o Cristo, ungido, Messias, aquele que veio, que eu obedeça. Ele não quer de mim e de você, amados, nenhum tipo de sacrifício. Ele não quer que você faça uma promessa saindo daqui, andando de joelho até um determinado lugar que você defina. Ele não quer que você suba escadarias de joelho. Ele não quer absolutamente nada. Ele não quer que você sacrifique um animal para ele. Isso já passou. Ele não quer nada disso. O que ele quer de mim e de você é que nós sejamos obedientes aos seus mandamentos. É o que ele disse, os seus mandamentos, e ele continua, não é? E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
que ele está dizendo que os mandamentos não são pesados? Porque ele diz que ele não nos daria uma carga maior do que nós pudéssemos carregar. Ou seja, viver uma vida santa é o que ele espera de nós. Viver uma vida de obediência é o que ele espera de mim e de você. E aí no verso 6 ele diz assim: este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. O que ele está nos ensinando aqui? O meio da água é o início do seu ministério, o batismo lá de João, e o sangue foi vertido na cruz do Calvário no nosso lugar. Então ele está dizendo, olha, aquele que veio por meio da água e do sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Início do ministério, batismo em João, morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário e o Espírito Santo que habita em nós, que é aquele que dá testemunho. É nesse que nós cremos, é nesse que nós caminhamos, é a partir dele que nós queremos viver a nossa vida. E é aí o que João enfatiza no capítulo 5, para que estes homens salvos em Jesus pudessem ter convicção de que eles estavam seguindo o Filho de Deus. E ele termina aí, na realidade, mostrando, a partir do verso 11, ele diz assim: e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. É isso que ele enfatiza para mim e para você. E aí ele termina esta carta com algumas observações. Verso 13. Escrevi-lhe estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Lembra que eu disse, não era uma carta para quem ainda não estava crendo, não era uma carta para quem ainda haveria de ser salvo. Ele está escrevendo essa carta para aqueles que já eram salvos. Então, escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, né, para que vocês saibam que tenham a vida eterna. Ele dizendo, olha, não duvidem, vocês têm a vida eterna. Mas, de qualquer forma, eu dei para vocês aí um checklist. Façam a avaliação de vocês. Não é? E ele vê no 14 assim, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele, não é, pedimos. 16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àquele cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que nos leva à morte. Ele dá um alerta, ele diz assim, olha, com tudo isso que eu estou escrevendo, com toda essa observação, você podendo fazer esta análise, se você vê um irmão que está pecando, vá lá, ore por ele, traga-o de volta. E aqui, quando ele fala do pecado que leva à morte, é de fato uma rebelião consciente e deliberada contra Deus. A pessoa se rebela contra Deus. Ela não quer caminhar com o Senhor. Esta rebelião consciente contra Cristo, esse endurecimento do coração, que é um endurecimento irreversível, e nós vamos, quando estivermos estudando Hebreus, você vai ver isso a esse respeito, a pessoa de fato não quer caminhar com o Senhor. Ele está dizendo, esse você nem ore por ele, porque ele realmente se rebelou contra Deus, não quer nada com Deus, ele quer viver a sua própria vida. Eu lembro que eu e a Toninha tivemos um amigo logo que nós nos casamos, caminhou com a gente por um bom tempo, o Fernando e a Rose estão aqui, vão lembrar dele, chamava-se Carlos, né? Ele tinha uma vida bastante complicada na época, mas era alguém que nós amávamos e caminhávamos juntos com ele. E a Toninha, então, na época, deu a ele uma Bíblia, não é? De presente, e ele não quis. Ele falou, olha, não quero, eu quero continuar vivendo esta vida. Não é? Isso é uma rebelião contra a vontade de Deus. Nós não sabemos que fim o Carlos teve, espero que ele tenha aceitado Jesus, espero que ele tenha se arrependido, mas ele escolheu viver aquela vida. E é isso que ele está alertando aqui. Viu o irmão que está pecando? Vá lá, ore com ele, traga-o para perto, resgate-o. Mas se é um pecado, não é? Que ele está dizendo aqui, se é este pecado que leva à morte, rebelião consciente, uma rebelião da parte dessa pessoa deliberada, eu não quero continuar caminhando com ele. Eu sou um gnóstico, eu creio que eu sou um iluminado, que eu tenho revelação de Deus, que eu posso usar esse corpo do jeito que eu quiser, que este corpo aprisiona o meu espírito que é bom, e eu não quero saber, rebelião consciente, constante. Então, esta pessoa você não deve dar muita atenção. Mas foi lá, um irmão está pecando, chamou o irmão, conversou com ele, orientou, orou por ele, trouxe ele de volta, não é? Você ganhou este irmão
para Cristo. E aí ele termina lá no verso dizendo, no verso 21, filhinhos, guardem-se dos ídolos. Não é? Então aqui ele dá um último alerta, cuidado com quem vocês estão idolatrando, cuidado com os ídolos que você tem aí no seu coração ou que você esteja vivendo com ele. Então aí ele encerra esta carta, a primeira carta de João, só rapidamente passando pela segunda e pela terceira, são cartas muito parecidas, o alerta dele é basicamente a mesma coisa. Né? Aí na segunda carta de João ele usa o termo presbítero, aqui era uma pessoa já com a idade avançada, uma autoridade espiritual, e ele o era de fato isso. Ele direciona a sua carta à senhora eleita, essa senhora eleita aqui é a igreja, não é? Todos os historiadores, pesquisadores dizem que ele está falando à igreja, porque ele fala a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo de verdade. Então, você vai ver que ele vai dar a mesma orientação, elas são cartas escritas no mesmo período, não é? Que ele escreve a primeira carta, e ele vai lá no verso 7, só o verso 7 que eu quero que você leia junto comigo, diz aí no verso 7, segundo a João, de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo, lembra? Eles não pregavam contra a encarnação. Tal é o enganador e o anticristo. Né? Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Então, ele diz, tome cuidado com aquilo que nós ensinamos e que vocês aprenderam, para que isso não caia por terra, dando ouvido aí a enganadores, a falsos mestres. A carta de terceira João, aí, a terceira carta, ele vai escrever essa carta também no mesmo período, entre o ano 90 e 95, ele vai escrever essa carta a Gaio. Não é? Tudo indica que Gaio era um cristão aí muito amado, muito fiel, alguém hospitaleiro, talvez um líder da igreja local, que tinha bastante influência, então ele escreve essa carta a Gaio. Lembrando que as 3 cartas de João, queridos, ela não é uma carta escrita a uma igreja, ou a uma região, ou a um povo específico. Essa carta, tudo indica que essas cartas, elas correram o mundo naquela época. Era uma carta escrita à igreja de Cristo, não é? Aonde ela estivesse, em qualquer lugar, não foi uma carta direcionada. Então, lá no 9, ele traz um alerta, aí no verso 9, escrevia à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles aqui, né? Lembra que ele falou da cobiça, a cobiça dos olhos, o orgulho, né? Que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. E aí no verso 10 diz assim, portanto, se eu for, chamaria a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Né? Aqui é uma carta que ele escreve para tratar desse assunto, e ele termina lá no verso 15, a paz seja com você, os amigos daqui lhes enviam saudações, saúde os amigos daí, um por um. Então é isso que estas 3 cartas trazem de informação para mim e para você. E aí encerramos. Lembrando, então, só fazendo uma recapitulação antes de eu orar contigo. Então, primeiro, João trata de fato sobre isso. Ele nos manda examinar a nossa fé. Né? Examine a sua fé. Você crê que Jesus é o Filho de Deus, vindo em carne, lembre-se disso. Você é salvo. Esse é o conteúdo de tudo aquilo que nós aprendemos aqui. Você é salvo. Ninguém está discutindo se você é salvo ou não. Você sabe que você é salvo, mas ele nos manda checar algumas coisas. Então, primeiro, examine a sua fé. Segundo, viva na luz, como ele é luz. Lembra? Verdade, justiça. Então, eu preciso viver na luz. Ele nos chamou para isso, para vivermos na luz. Ame com ação e verdade. Ame de fato. Dê um passo na direção de alguém que está precisando. Permaneça em Cristo. Não é? Aquele que permanece no Filho vence o mundo. Foi isso que ele ensinou aqui para mim e para você. Desconfie dos falsos mestres. Ouça, mas cheque. Eu estou lendo com você aqui exaustivamente, desde domingo passado, uma carta. Versículo por versículo, nós estamos analisando versículo por versículo. Isso às vezes é cansativo. Eu sei que é cansativo para vocês, muitas vezes, mas é algo que nos traz informação que nós não temos. E é isso que nós temos que fazer enquanto crente. Seria muito mais fácil trabalhar uma mensagem rápida, 3 pontos. Eu gosto dessas mensagens.
Mas o que nós estamos fazendo aqui é entender o que o Senhor está falando para nós, é um alerta para mim e para você. Então, por isso que ele diz, olha, tome cuidado com isso, ou seja, desconfie dos falsos mestres. Não é? O engano, ele é sutil e perigoso, como eu mostrei para vocês. Nós podemos estar aí, não é, sujeitos a uma lei por 10 anos que nós não participamos e que ela foi votada e que nós vamos ter que engolir isso no nosso dia a dia. Ou seja, examine, não fique alheio ao que está acontecendo neste mundo. Enquanto vivemos neste mundo, nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo neste mundo. E aí ele termina dizendo, descanse na certeza da salvação, você é salvo. Você é salvo, descanse nisso, não tenha dúvida. A fé verdadeira sabe quem tem a vida eterna. É isso que ele diz, você é salvo e tem vida eterna. Só procure viver de acordo com a vontade de Deus. Na carta 2 que nós lemos, ele vai falar sobre isso. Não dá para desassociar ou divorciar o amor de verdade. Viva esse amor, não é? Proteja a igreja do erro. É isso que ele faz na carta 2, ou seja, e a igreja somos eu e você, a igreja somos aqueles chamados para fora, a igreja somos nós, ou seja, proteja a igreja, caminhe nessa direção, cuide para que haja uma comunhão relacional de fato. Com quem você tem se importado aqui? Quando você percebe que o irmão que deveria estar do teu lado não está, o que você está fazendo a respeito? Não é? Gente, manda uma mensagem. Fulano, não vi você na igreja. Que está tudo bem? Está tudo tranquilo? Está tudo em ordem aí com você? Não é? E viva uma fidelidade prática, dando um bom testemunho, não é? E tendo discernimento. Então, permaneça e conheça, não é? E viva nesta verdade. A fé cristã tem bases sólidas. Não é? A palavra revelada é que nós temos acesso. Nós não vivemos uma fé que se baseia em histórias da carochinha, não. Nós vivemos uma fé que tem uma base sólida. Ame como Deus amou, é isso que Ele nos manda fazer. Nós precisamos amar uns aos outros como Ele nos amou de uma forma incondicional. Não é? Nós precisamos viver como aqueles que são nascidos de Deus. Ele nos deu vida a partir de Cristo Jesus. Rejeite, querido, todo ensino, não é? Todo ensino que distorça o Cristo, o Messias, o prometido, aquele que havia de vir. Se isso distorce, rejeite, não aceite, não ouça, não compartilhe, não divulgue, fuja dessas coisas. Não é? E valorize a sua comunhão enquanto povo de Deus, enquanto igreja, amando uns aos outros. Não é? Ele termina a carta 3 João 1,4, dizendo, não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Não tenho, João diz isso, não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Qual verdade? Esta verdade. E é nessa que eu e você precisamos andar. Essa é a única verdade que nós precisamos. Então que nós possamos dizer como João, não tem alegria maior do que observar que cada um de vocês estão andando na verdade, que é isso que espera daqueles que nasceram de novo. Amém? Fique de pé, quero orar contigo. Sonde aí o seu coração. Agradeça a Deus, primeiro porque você é salvo. Você foi salvo. Você está salvo. Você vai viver com o Senhor por toda a eternidade. Agradeça ao Senhor por ter mandado o seu Filho Jesus morrer na cruz no seu lugar. Sofrimento, queridos, que você não pode, nem eu, nem você, não temos nem como imaginar o sofrimento que Jesus passou no nosso lugar. E às vezes nós não valorizamos isso. Às vezes nós não pensamos nisso. Às vezes isso é tão distante da nossa mente, parece que foi alguma coisa que aconteceu e que não teve importância, teve muita importância. Para que você pudesse estar aqui nessa manhã, para que você pudesse ter vida, para que você pudesse ter a convicção, a certeza de que um dia você vai estar com o Senhor por toda a eternidade. Cristo precisou vir a este mundo, morrer na cruz no teu lugar, ressuscitar
não é, ao terceiro dia, te dando vida, perdão dos seus pecados. Isso é algo que nós não vamos poder nunca, talvez não vamos poder compreender, mas nós podemos ser gratos por isso. Ser gratos por isso. Tantas pessoas aí neste mundo estão morrendo sem Cristo, indo, infelizmente, viver no inferno por toda a eternidade. Eu e você temos a garantia, acabamos de ver isso aqui nesta carta que João escreve, de que somos salvos, de que temos a nossa estada com o Senhor garantida por toda a eternidade, desde que permaneçamos, desde que vivamos uma vida de obediência à sua palavra. Agradeça a Deus por isso. Agradeço a Deus por ter acesso à palavra dele. Deus, obrigado, Pai. Obrigado mais uma vez pelo nosso irmão João, pelo carinho, pelo amor, pela disposição dele em escrever esta carta que é tão atual, dizendo para aqueles que eram salvos, para que eles tivessem tranquilidade, Deus, mas também trazendo um alerta, que é o que serve para mim e para os meus amados, tanto aqui quanto aqueles que estão em casa, de que nós precisamos de fato viver uma vida de obediência à Tua Palavra, amando uns aos outros, estudando a Tua Palavra para não sermos enganados pelos falsos mestres, entendendo, Deus, que este corpo que foi criado pelo Senhor, o Senhor diz que ele é bom e que um dia não estaremos mais neste corpo, receberemos então um corpo glorificado, mas enquanto vivermos nesta terra, neste mundo, nós não queremos, Deus, viver de acordo com este mundo, nós não queremos amar as coisas deste mundo, nós não queremos absolutamente viver neste mundo como se fôssemos dele. O Senhor nos tirou deste mundo, mas estamos aqui enquanto o Senhor não nos resgatar, enquanto o Senhor não voltar. Por isso ajuda-nos, Pai, a viver neste mundo sendo um diferencial, sendo, Deus, uma luz que traz clareza às trevas, que nós sejamos, Deus, um exemplo, um testemunho, que nós sejamos pessoas que os demais possam ver Deus em nós, através da forma com que tratamos uns aos outros, com que amamos uns aos outros. Que o meu amor não seja só de palavras, Deus, que o meu amor seja de ação, que eu de fato me importe com os meus irmãos, que eu de fato, Deus, possa dar um passo na direção de ajudar aqueles que precisam de ajuda. Ajuda-nos a viver assim enquanto comunidade. E que este alerta, Pai, que nós tivemos domingo passado e neste domingo, mostrando-nos, Pai, de que forma nós podemos ter convicção de que somos salvos, que nós possamos fazer uma autoavaliação, que nós possamos, Deus, pensar em tudo isso que nós ouvimos, nós possamos, Deus, mudar aquilo que precisa ser mudado, nós possamos corrigir aquilo que precisa ser corrigido, mas queremos, Pai, ser obedientes aos Teus mandamentos, porque é isso que a Tua palavra nos orienta. Por isso, cuida do meu coração, cuida do coração de cada um desses amados, cuida do coração, Deus, daqueles que estão em casa. Que, de fato, nós possamos, ao ler o final da terceira carta, quando João diz que ele se sente muito feliz, que ele fica muito feliz quando sabe que os seus filhinhos, os seus filhos, filhos na fé, estão vivendo na verdade. Que eu possa viver na verdade, que cada um desses amados aqui nesta manhã possam viver na verdade, na Tua verdade. Pai, que nós possamos um dia, estar contigo por toda a eternidade. Mas enquanto estivermos neste mundo, nós possamos fazer a nossa parte, atentos ao que está acontecendo nele e dando bom testemunho ao Teu respeito. É assim que eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.